Radioatividade, um tema tão polêmico, tão controverso, que trouxe muito benefício para a ciência, mas também muita morte em guerras. De um lado, a evolução científica e do outro, um poder bélico, mortal e destruidor. Mas e aí? De que lado você está? Esse é o tema da aula de hoje, fique aqui comigo, curta, compartilhe, faça parte do canal e bora para mais uma aula e vamos ver de que lado você está. Para começar a falar um pouco de radioatividade, eu tenho que começar voltando no tempo e falar que os fenômenos radioativos começaram a ser descobertos em 1896, já faz um bocado de tempo, pelo cientista francês Antoine-Henri Becquerel. No entanto, as suas descobertas só foram possíveis graças aos estudos anteriores sobre os raios X. Primeiro eu venho falar como o raio-x foi descoberto e qual a sua relação com a descoberta da radioatividade. Como muitas das coisas da ciência que são descobertas muito ao acaso, a radioatividade não foi diferente. De maneira muito acidental, em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen descobriu um novo tipo de raio que permitia, entre aspas, ver internamente o corpo humano. Ele não tinha qualquer conhecimento sobre esse raio e é por isso que ele apelidou de raio-x. No laboratório de Conrad havia uma ampola chamada ampola de Crookes. A ampola de Crookes é uma lâmpada meio esticada onde tem um gás rarefeito ali dentro e foi feito pelo físico inglês William Crookes. E dentro dessa lâmpada ele tem um gás e uma diferença de potencial promove a liberação de alguns elétrons e acaba iluminando o finalzinho dessa lâmpada. E com isso foi possível descobrir que existem elétrons presentes ali naquele gás. Essa luminescência era gerada pelo choque dos elétrons que atravessavam o tubo e se chocavam com a parede de vidro. Eu não vou descrever a experiência completa, mas a conclusão tirada foi que os raios vindos da ampola poderiam sensibilizar uma chapa fotográfica, permitindo que fosse possível ver os ossos da sua mão. Nesse desenho temos a radiografia da mão da esposa do cientista, a Anna Bertha Lundin. Dá para ver que o raio-x não atravessa o ouro da aliança do dedo dela, e é por isso que na região da aliança o osso não fica visível. Essa descoberta premiou o cientista com o Prêmio Nobel de Física e fez com que Henri Becquerel, em 1896, estudasse a fosforescência natural das substâncias. Para estudar a fosforescência, ele utilizava amostras que continham urânio e verificou que as emissões radioativas ocorriam espontaneamente. Engraçado, né? O mineral ali na Terra do nada acha e começa a liberar um negócio que eles não sabiam muito bem o que era. Essa descoberta levou Becquerel a testar a hipótese de que a substância fosforescente, ao contrário da substância fluorescente, continuam a emitir luz por algum tempo, mesmo depois que a fonte de energia tenha sido desligada. Naquela época ele pegou os minerais que continham urânio e colocou em contato com filme fotográfico e deixou exposto ao sol. Mas para isso ele envolveu todo aquele aparato em um invólucro preto para ver se eles de fato transmitiam o raio-x. Só que o tempo em Paris não estava ajudando nem um pouco os cientistas e eles tiveram que sair correndo porque começou a chover muito, tiveram que parar o experimento no meio. E ele conseguiu guardar todo esse material dentro de uma gaveta e ficou parado ali por uns 2 dias. Após um tempo eles foram buscar os materiais para continuar os experimentos e descobriram uma coisa fantástica. Descobriram que existiam silhuetas naquele filme fotográfico. Mas como é que podia aquilo acontecer, sendo que as partículas precisavam de radiação incidente nela, como no caso o Sol incidia uma radiação sobre ela e permitia a queima do filme fotográfico, mas no caso ali só tinha o mineral dentro e numa gaveta totalmente escura. Tiraram a conclusão de que só poderia vir partículas advindas daquele mineral. Aquele mineral ele estava praticamente vivo, emitindo algumas frequências e algumas substâncias também. Assim ele pensou imediatamente que a ação poderia ocorrer também no escuro. Becquerel foi o descobridor da radioatividade. Mas então, onde a radioatividade
implica na nossa vida. Apesar da visão negativa que depositaram sobre a radioatividade, ela tem aplicações muito importantes em nossa vida. Por exemplo, na produção de energia elétrica em usinas nucleares, que apesar da fatídica explosão lá em Chernobyl, foi por um erro muito bizarro e grotesco, porque ali era a União Soviética e aquela coisa toda de Guerra Fria, ninguém sabia o que estava acontecendo ali dentro, também não pediram ajuda e a coisa ganhou uma proporção um pouco fora de controle. Mas não vem ao caso aqui porque um fato daquele nunca mais ocorreu, a não ser na usina de Fukushima, mas também, caramba, né? Um terremoto de quase 9 graus na escala Richter, acho que estava para destruir quase o país inteiro ali, né? E se você não sabe o que aconteceu ali na usina de Fukushima, procura aí na internet, procura no YouTube que vocês vão encontrar. Aconteceu um tremendo terremoto ali perto da região e abalou toda a estrutura da usina. E a usina teve que ser isolada às pressas, porque realmente a usina estava preparada para aquele tipo de situação, mas não ao ponto de chegar numa escala absurda de terremoto. E extrapolou bastante o que a usina tinha capacidade de segurar. Mas enfim, o que acontece é que hoje a gente consegue utilizar a radioatividade, inclusive na área da medicina, em exames de raio-x e nas tomografias computadorizadas, e também em alguns tratamentos de câncer, como na radioterapia. Temos a radioatividade natural, que se dá de maneira espontânea na natureza. Parte dessa radiação que recebemos vem, por incrível que pareça, dos alimentos. Posso citar como exemplo o radônio 226 e o potássio 40, que se apresentam em níveis muito baixos e não atribuem risco nenhum na nossa saúde e nem prejudicam os valores nutricionais dos alimentos. Alguns exemplos de alimentos que emitem radiação são a castanha do Pará, banana, feijão e inclusive a carne vermelha. Mas eu quero saber de você já comeu algum alimento radioativo desses que eu comentei? Escreve aqui embaixo, se você já comeu banana, você sabe que banana agora é radioativa. Mas calma, não é porque a banana é radioativa que vai te dar câncer, você precisa comer muita banana. Eu tô falando aqui de mais de 30 mil, 50 mil bananas, é uma coisa assim, absurda, é impossível. Então pode ficar tranquilo aí, continua comendo sua bananinha que vai dar tudo certo. Continuando a nossa história, em 20 de abril de 1902, o casal Marie e Pierre Curie, ou Curie, que é o mesmo daquele filme Radioatividade que está em cartaz aí na Netflix. Vale a pena ver porque conta uma história bem interessante, apesar de dar uma pincelada rápida na história, mas vale a pena assistir esse filme que é muito interessante. Marie e Pierre Curie conseguiram isolar sais de radioativo do mineral petblenda em seu laboratório em Paris. Em 1898, o casal Curie tinha descoberto a existência dos elementos rádio e polônio em sua pesquisa do petblenda. Um ano após terem isolado o rádio, dividiram o Prêmio Nobel de Física em 1903 com o cientista francês Henri Becquerel, por suas investigações pioneiras da radioatividade. Enfim, esse é um breve relato de como a ciência impacta em nossas vidas desde o século XIX. Infelizmente, alguns avanços da tecnologia também levam a alguns desastres, inclusive o desenvolvimento da bomba atômica. E isso foi um grande problema para a sociedade na época, que começou a ver a radiação como uma coisa muito perigosa e muito maléfica. Uma informação muito interessante é que algumas sondas espaciais que foram lançadas no espaço, se não todas as sondas, elas têm como principal fonte de energia a radiação, a radioatividade. Ela usa o decaimento radioativo de isótopos radioativos para a transmissão de energia para os seus equipamentos. Além disso, tem os benefícios fantásticos na medicina, como na radioterapia para combate ao câncer e nos exames de imagem, como na tomografia computadorizada. Acho que todo mundo aqui já deve ter tirado um raio-x na vida, então o raio-x nada mais é do que uma emissão radioativa de um elemento radioativo, e ele emite uma partícula ou emite uma onda no qual atravessa o seu corpo ou é impedida pelo osso, no caso ali do raio-x, só que tem diferenças entre radiações alfa, beta e gama. A mais perigosa é a radiação gama, e ela tem a possibilidade de destruir o DNA, então é por isso que ela é tão prejudicial, porque ela destrói completamente a sua informação genética e isso acaba acarretando diversos problemas. Um outro fato interessante é que eu sei que você ainda não deu o like, então deixa o like nesse vídeo aqui para fortalecer o canal. A gente tem crescido de uma maneira bem interessante, eu estou postando vídeos agora com mais frequência, numa qualidade bem legal,
para ensinar vocês um pouco de ciência. Muitas das informações vindas dos estudos do núcleo atômico e de toda essa nuvem eletrônica, a gente consegue usar em benefício do corpo humano, em benefício da saúde. Os produtos da terapia vibracional, eles fazem isso também. Eles conseguem pegar as vibrações atômicas moleculares e transpassar para o seu corpo em benefício da sua saúde. A radiação está aí como a evolução do desenvolvimento científico da humanidade. E é lógico que se a gente não fizer bom uso dela, ela vai ser utilizada para o mal. E foi isso que aconteceu no desenvolvimento de bombas atômicas, com fusão e fissão nuclear. Mas ela tem os seus benefícios. Se bem usada, ela tem inúmeros benefícios frente aos prejuízos que ela causou. Espero que essa aula tenha sido muito esclarecedora para você. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo e a gente se vê numa próxima aula. Até mais!